Estaremos dando início agora à formatação dos elementos textuais do nosso documento. Na última aula, aprendemos a formatar os elementos pré-textuais que antecipam o conteúdo em si da nossa pesquisa, do nosso trabalho, e a gente formatou os seguintes elementos: capa, folha de roxo, folha de aprovação, resumo, abstract e sumário. Lembrando que há outros, mas estes são os obrigatórios para o tipo de documento que estamos trabalhando. Eu deixei eles aqui porque mais tarde vai ser interessante para o que vamos fazer, mas por enquanto vamos deixar aqui do lado. Lembrando que quando vocês forem trabalhar no documento que vão precisar estar utilizando as normas da BNT, vocês já podem fazer algumas configurações iniciais em todo o documento de vocês para estar facilitando, agilizando formatações futuras. Então, como já temos texto no nosso documento, vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo. Primeira coisa que temos que observar é o tipo da fonte. Existem dois tipos permitidos pela norma, a Arial e Times alguma coisa. E vocês escolhem. Eu prefiro deixar no jeito que está, na Arial, então não vou estar fazendo nada. Se vocês preferirem a Times, vocês podem estar clicando aqui. Outra coisa é o tamanho da fonte, que por padrão é 12, vai variar dependendo do texto, da parte do texto, se for uma legenda, por exemplo, se for um título, mas quando for a hora, nós vamos estar alterando, então por enquanto vamos deixar assim. É sempre bom verificar a cor do texto, por padrão já vem em preto, mas vocês se atenham a um detalhe. Normalmente, quando estamos trabalhando com alguma pesquisa, alguma coisa, nós buscamos por algum texto na internet, copiamos e colamos no nosso documento. Às vezes, o texto que nós colamos, ele não vem com a cor preta, ele pode vir com uma cor cinza escuro, por exemplo, que faz com que nós nos confundimos em meio a tantas outras letras da cor preta. Então, por exemplo, digamos que nós acabamos de colar essa parte aqui, e ela pode ter vindo desta cor, e como colocamos no meio do nosso documento, estávamos trabalhando nele há bastante tempo, acabamos deixando passar despercebido. Então, é uma prática legal, sempre que vocês copiarem texto na internet, colocarem no documento de vocês já olharem logo a cor da fonte, para não esquecer depois. Mas se esquecer, não tem problema, quando vocês perceberem o erro, vocês voltam e mudam de cor. Vamos lá. Vou selecionar todo o texto novamente. Outra coisa que devemos fazer aqui é o alinhamento do texto. Vamos colocar aqui em justificado. Vai ter casos em que vamos ter que colocar ele centralizado, mas por enquanto vamos deixar assim, já que é o que mais prevalece. O espaçamento entre linhas tem que ser de 1,5. Novamente, dependendo de onde estivermos trabalhando a página do nosso texto, nós vai mudar para simples, por exemplo, mas por enquanto vamos deixar assim porque é o que prevalece. Eu estou repetindo que é para vocês fixar na mente o porquê de nós aplicarmos essas formatações mais gerais. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para nós fazer? Sim, tem as configurações da página. Vamos estar vindo aqui em arquivo, ou vendo aqui, configuração da página. Eu acho que eu não ensinei isso nas aulas de aprender as funcionalidades do Google Docs, mas o legal é que ao aprendermos a aplicar as regras da BNT, vamos acabar conhecendo algumas coisas que podem ter passado despercebida no primeiro módulo deste curso. Então, um vai acabar complementando os conhecimentos do outro. Vou vir aqui a parte superior esquerda, vou adicionar 3 centímetros. E a parte inferior direita, vou deixar em 2. Vou clicar OK. Pronto. Outra coisa que poderíamos estar fazendo, mas eu não vou fazer agora, porque eu acho que mais atrapalha do que ajuda se eu aplicar nesse momento, é o seguinte, adicionar um parágrafo. O parágrafo, ele vai adicionar um espaço no início
Ele vai adicionar um espaço no início de cada parágrafo para indicar, olha, aqui é o início. É como se fosse, é um recuo, na verdade. Mas se aplicarmos agora em todo o nosso documento, observe o que irá acontecer. Até textos que eles deveriam ficar mais indentados aqui à esquerda, eles vão ir para a direita. Então, eu não acho interessante nesse exato momento trabalhar assim. Eu prefiro deixar aqui no final de todo o meu documento estar pronto, aí eu volto para dar uma revisão na estrutura dele, como é que ele está organizado, aí eu me atenho a esse detalhe de estar com indentação ou não. Tanto porque algumas partes do texto a gente não vai precisar colocar, então eu prefiro deixar assim. Mas se vocês quiserem, para seguir a sequência de configurar logo no início, vocês podem estar adicionando também um parágrafo logo no começo. Eu prefiro não fazer isso no início, mas fica até de vocês. Inclusive, tá explicando uma coisa aqui agora. Vou ver aqui. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que se quisermos trazer esse bloco um pouco mais para dentro do corpo do nosso texto, nós iríamos selecionar esse mesmo bloco. Nesta parte aqui em azul, nós poderíamos estar clicando especificamente nessa setinha aqui e arrastando. E isso faria com que todo o meu texto viesse mais para cá. Vou dar um Ctrl Z para desfazer a ação. Mas quando quisermos adicionar o parágrafo, nós vamos dar prioridade a clicar nessa parte de cima aqui, não mais nessa setinha para selecionar todo o meu texto aqui, todo esse bloco. Vamos dar prioridade a essa barrinha em cima, porque ela vai adicionar o recuo apenas a essa primeira linha. Observe que quando a gente coloca o cursor do mouse em cima, então já abre uma janela dizendo o que aquele íconezinho vai fazer. Vamos estar clicando aqui e arrastando por lado. Por padrão, o espaçamento é de 1,25. Caso vocês queiram colocar logo no início, vocês vão poder estar selecionando todo o documento e vão estar arrastando aqui essa barrinha e aplicando. Fica a critério de vocês. Eu vou dar um Ctrl Z, que eu não quero que essa ação seja feita. Vamos voltar aqui. Pronto. A primeira coisa que eu vou alencar aqui para vocês é sobre a numeração progressiva das páginas. Numeração progressiva. E do que ela se trata? Eu vou abrir aqui essa imagem para ficar mais fácil de vocês entenderem. A numeração progressiva, ela serve para facilitar a localização de cada elemento que compõe o nosso texto. Então, as seções primárias, elas vão corresponder às principais divisões do texto, enquanto as seções secundárias, terciárias, quartárias vão fazer menção às subdivisões das seções. Então, observe o seguinte, isso daqui é um sumário, já aprendemos como adicionar um sumário, e qual o caso de uso dele, qual a importância dele, para que ele serve. Ele serve para linkar os principais tópicos do nosso trabalho. Aprendemos também que antes de estarmos adicionando um sumário, teríamos que adicionar uma estrutura de tópicos, porque a estrutura de tópicos ia definir uma certa hierarquia para dizer, olha, isso daqui é um dos blocos principais, esse daqui é um subtópico daquele principal. Vou dar um exemplo mostrando aqui. Então, vejam que temos aqui introdução, contexto geral, que é a introdução número 1, contexto geral número 2, e mudanças no comércio internacional e evolução do produto industrial. Observem o seguinte, que tanto essa parte das mudanças do comércio como a evolução, eles estão escritos em 2.1 e 2.2 sucessivamente. Isso quer dizer que eles são uns subtópicos referente a este tópico acima, que é o do contexto geral. O mesmo acontece quando vemos aqui. O item 3, análise do comércio exterior dos países selecionados. E aí temos 3.1, 3.2, 3.3, que vai nomear esses países. Aqui temos China, México e Brasil. O que isso quer dizer? Que China, México e Brasil são subtópicos referentes a esse tópico maior, esse tópico geral. E aí, a numeração
progressiva, ela vai ser justamente isso. A gente vai adicionar números aos nossos tópicos para dizer, olha, esse daqui é um dos blocos principais, esse daqui é um subtópico referente a ele. Vem nos ajudar a guiar a estrutura do nosso documento, a criarmos uma sequência lógica organizada daquilo que iremos desenvolver. Então, vamos estar voltando aqui. Geralmente os documentos eles contêm introdução, aí tem objetivos, tem metodologia, tem, sei lá, resultados, conclusões, algumas coisas esperadas, tem uma série de seções. Eu não coloquei todas aqui, para não ficar muito extenso o nosso documento, eu trouxe somente algumas para servir de exemplo para o que eu quero mostrar para vocês. Mas aí com o conhecimento que vocês adquirirem, olha, vocês entendem que o documento ele tem que ter estruturas de tópicos que são importantes para o desenvolvimento dele. E aí vocês podem estar pesquisando por fora. Se vocês forem fazer esse tipo de documento, provavelmente vocês precisam saber disso. Não se trata nem da ferramenta em si, mas da técnica do que vocês vão estar fazendo ali, da estrutura do texto. E aí vai ser o conhecimento que vocês já vão ter e vocês podem estar trazendo para cá e estar adicionando. Só para ficar o adendo aqui. Enfim. Então, temos o tópico introdução. Esse tópico, ele é uma das nossas seções primárias, nossas seções principais. Eu vou definir aqui como o número 1. Lembrando que sempre que nós tivermos uma seção principal dessas seções primárias, vai ser fácil de identificá-las porque elas vão vir com apenas um dígito. Então, normalmente elas vêm com número 1, número 2, número 3, assim sucessivamente. Quando elas forem secundárias, aí vai vir 1.1, 1.2 e 1.3. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tenho, olha que maravilha. Então, observe aqui. Seção primária vai vir apenas com um dígito. Vai ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Necessariamente apenas um dígito, porque poderia vir 10, mas o número 10. Então, por exemplo, se vocês verem somente o número sem ponto alguma coisa, então vocês podem saber que é uma seção primária. Pronto, essa explicação fica até melhor, para vocês não se confundirem. A seção secundária, vocês vão ver um número seguido de outro número, indicando que, olha, esse primeiro número é o tópico referente a um tópico específico, então esse número ele faz menção o quê? A seção primária. E esse segundo número, a qual subnível, digamos assim, ela é daquela seção primária. Então, aqui, ó, isso indica que é a seção secundária. A seção terciária, vocês vão ver que temos o primeiro dígito, ponto, segundo dígito, que vai indicar que é secundária, ponto, terceiro dígito, que vai indicar que é terciária, e assim sucessivamente. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos estar identificando isso no nosso documento. Vamos vir aqui. Ó, introdução. Sempre que a hierarquia for primária, nós vamos estar deixando um em negrito. Vai ser isso, é isso mesmo. Vamos estar movendo aqui para encontrar outros tópicos. Os objetivos, por exemplo, é outro tópico importante, primordial para o nosso documento. Vamos estar selecionando aqui, deixando negrito. Lembrando que sempre tem que vir em caixa alta também. Então, aqui, ó, temos o nível hierárquico, digamos assim, é um dos principais do nosso documento. Não podem colocar um ponto aqui, tá? Ele tem que vir sem um ponto. E aí, dentro desse bloco principal, nós temos subblocos que fazem menções a eles, que é o objetivo geral e o objetivo específico. Eles têm em hierarquia aqui secundária. No caso, vamos deixar em caixa alta, mas não vamos estar deixando em negrito, porque observem que eles são de hierarquias diferentes. Esse objetivo geral ele é um subnível de objetivos, então não faz sentido eu deixar ambos do mesmo jeito. Vou deixar sem o negrito, que é para visualmente já passar aquela ideia de que, olha, esse daqui ele tem uma importância maior do que este. Vamos dar prosseguimento. Isso que estamos fazendo aqui é justamente nos atentando à numeração progressiva. Nada mais é do que nós adicionarmos números aos tópicos do nosso documento para identificar o nível de relevância deles, vamos dizer assim. Então, referencial teórico, ele também vai ser um dos tópicos
principais. Vou responder as principais divisões. Temos a metodologia. Observação aqui. Isso que eu coloquei aqui, citações e o que nós vamos ver para a página, foram tópicos para guiar a aula que eu vou dar para vocês, tá? Eu sei que essas citações elas não estão dentro dessa metodologia. Não faz sentido algum, mas eu coloquei aqui só para guiar a minha aula, ter uma sequência lógica, eu lembrar tudo que eu ia ter que mostrar para vocês. Então, a primeira coisa era justamente sobre essa questão de numeração progressiva. Eu vou estar adicionando tudo o que eu estiver mostrando para vocês referente a essas normas, eu vou colocar lá no guia de tópicos e compartilhar no Drive, assim como eu fiz no módulo 1, tá bom? E assim vocês não vão se esquecer o que cada uma coisa dessa se trata. Agora, no decorrer, quando for aparecendo esses números, a gente vai olhando a hierarquia e adicionando formatação, conforme precisar, mas, por enquanto, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre as citações. Então, assim, além da... Nós já vimos a numeração progressiva, ok? E dentro do nosso documento também tem outras coisas que é importante, na parte textual em si, as citações. Então, assim, estamos trabalhando... Eu citei esse exemplo nas últimas aulas, que digamos que eu estou falando sobre inteligência artificial aqui. Então, no meu documento, eu vou fazer menção ao que foi dito, sei lá, por Elon Musk, digamos assim. E aí, se eu vou fazer menção ao que outra pessoa disse e não é um pensamento 100% originário meu, eu tenho que citar essa pessoa no meu documento. Eu não posso simplesmente colocar uma fala lá dele como se fosse eu que tivesse dito. Isso não pode. Existem algumas formas da gente colocar citações ao nosso texto. Uma delas é as citações diretas e breves. O que seria a citação direta? Ela é bem clara, ela já diz logo que essa fala não é minha, essa fala é de uma outra pessoa. E ela é breve porque ela não ultrapassa a 3 linhas. Se a citação ela for direta e ela for breve, nós podemos deixar no jeito que está aqui. Ó. A única coisa que vai, de fato, identificá-la é essas aspas aqui. Ó. Então, vocês estão lendo um texto lá, aí, de repente, claro que o contexto ele vai deixar subentendido também que é uma citação, mas outra forma de identificar, sem que vocês sequer tenham lido, por exemplo, é quando vocês encontrarem aspas, um trecho entre aspas, é como se, olha, alguém falou isso, abre aspas, alguma coisa, fecha aspas, seguindo do nome da pessoa, o ano que ela falou, ou, enfim, o número da página, seguido de alguma referência relacionada àquela citação. Pronto, não vamos fazer mais nada aqui, não vamos mudar o tamanho o tamanho da fonte, nem nada. Já nas citações diretas longas, lembrando, citações diretas é o quê? Nós pegamos a fala daquela pessoa e colocamos exatamente igual ela falou, sem tirar nada. Então, nas longas, que são mais de 3 linhas, aí nós temos que adicionar alguns recursos para ficar mais explícito ao nosso texto. Então, vamos lá? Eu trouxe esse exemplo aqui de Machado de Assis. Então, assim, eu vou selecionar. Ó, Machado de Assis, em seu romance Dom Casmurro, menciona que. Aí eu vou fazer menção a ele. Eu vou estar selecionando tudo o que ele fala no romance dele. E a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É adicionar um recuo de 4 centímetros. Já aprendemos a fazer isso. Lembra lá na folha de roxo, nosso documento? O que nós fizemos? Nós viemos aqui na setinha, selecionamos e adicionamos um recuo a ele. Só que naquele contexto, era um recuo de quê? De 8 centímetros. Neste caso, é apenas de 4. E aí, é isso. As regras da BNT é justamente isso. Observe que um texto, ele normalmente não tem esses níveis de recuo, mas de acordo com o que você estiver tratando no texto, é uma folha de roxo, eu estou falando sobre a minha instituição, referenciando o meu trabalho, meu professor, então, dado o contexto, eu vou adicionar o recuo de 8 centímetros. Eu estou fazendo uma citação aqui, então eu vou adicionar um recuo com 4 centímetros. As regras é só isso.
Notem que os conhecimentos de aplicar essas coisas, vocês já têm. Agora, vocês só precisam se atentar a saber que, dados com texto, o que eu devo fazer. E aí vai ser automático. Conforme vocês estiverem trabalhando com esses tipos de documento, vocês vão ver que automaticamente, eu vou fazer uma citação aqui longa, eu vou fazer uma como é que é? Uma curta? Então, eu vou colocar só entre aspas e referenciar o nome do autor. Então, vou fazer uma longa, então vou adicionar aqui um recuo, vou diminuir o tamanho da fonte, diminuir o espaçamento entre linhas, e aí automaticamente vai se tornando mais visual, assim, sabe? A gente não vai nem se dando conta que estamos memorizando, assim, de fato. Enfim, vocês vão entender no tempo. Vamos lá. Além de adicionar o recuo, é característica aqui desse tipo de contexto, nós continua alinhado, tá? Então foi bom nós já termos deixado, porque não precisa adicionar mais. E temos que fazer o quê? O espaçamento entre as linhas tem que ser simples. Outra coisa é o tamanho da fonte. Vamos dar uma olhada aqui? Recuo 4 centímetros, espaçamento simples, o texto já está justificado, sem parágrafo, sem aspas, porque a indentação ela já deu a entender que é uma citação de alguém. E a fonte tamanho 10. Então, vamos estar diminuindo aqui o tamanho da fonte. Aí, mais uma vez, observe, o tamanho da fonte, por padrão, é 12, mas num contexto de citação longa, nós colocamos para o tamanho 10. E recomenda-se o uso de um espaço de 1,5 entre linhas do texto, que sucede e antecede a citação que for maior de 3 linhas. Vamos estar fazendo isso aqui? E aí, se vocês estiverem se perguntando, e como é que eu vou lembrar de tudo isso depois que terminar de assistir as videoaulas? Eu vou estar compartilhando com vocês alguns PDFs que tratam destas normas, e aí vocês vão ter sempre a oportunidade de estar revisando onde e quando aplicá-las. E aí, na dúvida de como fazer isso, vocês podem estar reassistindo os vídeos e aí se guiando pelo guia de tópicos que eu sempre coloco para dizer, olha, nesta aula específica, então, vimos sobre isso. Então, vocês estão na dúvida. Eita, eu esqueci como que faz uma citação longa. Beleza, eu vi o documento, eu sei aqui, mas na prática é que eu não entendo. Aí vocês podem estar procurando pelo aquele tópico, localizando a aula e indo direto no vídeo. Vamos à continuidade, um espaçamento de 1,5. Observe aqui. No final dessa palavra, leitoras minha e a próxima aqui, elas estão muito próximas umas das outras. Observe que as linhas, elas estão juntas. O que vamos estar fazendo para separar as linhas? Vem aqui, espaçamento, e vamos aqui, adicionar espaço depois do parágrafo. Observe o que aconteceu. Eu acredito que aqui já está adicionado o espaço, mas eu vou verificar. Se ele não tiver adicionado, ele vai adicionar agora. Ele adicionou um pouco mais porque a marcação está de 1,5 e não de 1,25. Vamos prosseguir. Agora, citação indireta é o texto baseado na obra do autor, assim você irá transcrever aquilo que entendeu, enfim. A citação indireta nós não vamos aplicar nenhum tipo de formatação específica, igual colocamos aqui na citação direta, longa, ou como nós fizemos aqui, adicionar entre aspas na citação direta curta. Na indireta, que é baseado também naquilo que a gente fala, assim, a gente menciona indiretamente o que aquele autor falou, mas transcrevendo com nossas palavras, nós não precisamos colocar aspas nem nada do tipo. No máximo, referenciá-lo para dizer, olha, não lembrei desse cara aqui. Isso é só um exemplo, tá? Vamos ver outra coisa? Notas. O que é notas? Deixa eu tentar explicar aqui. Observem só, às vezes a gente
está escrevendo um texto e queremos fazer menção a ele, mas não dentro do texto em si, sabe? Fazer menção a ele é chamar atenção a um detalhe, mas não queremos colocar porque não tem espaço, não é conveniente colocar no texto, no parágrafo que estamos escrevendo. Então, nós podemos adicionar uma nota que é como se fosse fazer uma menção àquela parte específica, mas uma menção assim extra-texto, sabe? Eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos como é que é. Deixa eu ler aqui. As notas de rodapé são utilizadas quando é preciso explicar algo sem quebrar a ideia principal do parágrafo. Exatamente. Elas devem ser digitadas dentro das margens, utilizando o Arial. Então, já é a fonte que nós temos. Tamanho 10. Então, observe que é outro contexto onde o tamanho da fonte muda. Espaçamento entre linhas simples também é outro contexto. E aí vocês já vão observando que, então em citações longas diminui o tamanho da fonte, assim como em nota do rodapé, por exemplo. Espaçamento entre linhas na nota do rodapé se diminui, assim como nas citações. E aí vocês vão conseguindo aprender. E separadas por um traço. A numeração será crescente para todo o trabalho, não sendo reiniciada em cada capítulo. O que isso quer dizer é o seguinte: vocês vão adicionar uma nota aqui de rodapé. Então, a primeira nota ela vai ser 1. Na próxima vez que vocês quiserem adicionar outra nota, outra ideia, acrescentar outra ideia ao texto, então não vai ser mais o número 1, vai ser o número 2, porque eu pensou se vocês tivessem duas palavras com índice 1, e aí como é que vocês iam saber que aquela nota no rodapé faz menção a uma ou a outra palavra? Então, para melhor identificar, vocês colocam o número 1 em uma, seguido o número 2, número 3, e assim sucessivamente, porque fica mais fácil de identificar. Então, essa nota que está aqui, essa descriçãozinha aqui, esse texto complementar, faz menção àquela palavra que tem um índice 1, que é similar ao que tem aqui. Vejam que tudo tem um porquê, tudo tem que fazer sentido. Então, vamos vir aqui, notas, vamos vir aqui em inserir. Deixa eu ver aqui, nota de rodapé, ok? E vamos estar selecionando. Observe o que aconteceu. Eu acho lindo quando essas coisas acontecem. Eu acho que parece mágica, mas não é mágica, gente. É tecnologia. Vamos aqui, ó. Ficou muito próximo do D, porque eu dei um espaço. Não era para não ter feito isso. Eu vou dar Ctrl Z para desfazer minha seleção. Observe que quando eu selecionei notas, eu selecionei uma linhazinha, ó, que não tinha texto. E aí, isso vai fazer com que onde parou a minha barrinha azul seja onde inicie o índice. Então, deixa eu estar trazendo para cá. Vou vir aqui de novo em inserir. Vou colocar nota de rodapé. Ok. E aí eu vou colocar aqui algum texto. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Claro que vocês vão escrever de acordo com o que vocês quiserem acrescentar lá, tá? Mas já deu para vocês entenderem. O tamanho 10 já está. O espaçamento entre linhas vai ser simples. Aqui já está também. Que maravilha. Caso não tivesse tamanho 10, vocês iam vir aqui, colocar. E o espaçamento entre linhas, se não tivesse o simples, vocês iriam adicionar. Outra coisa, se o texto de vocês estivesse em time, então o texto de rodapé também teria que ser em time. Tem que seguir o texto de todo o documento. Observem que esse tracinho, inclusive, foi adicionado automaticamente. Eu não precisei estar fazendo nenhum tracinho na mão. E também só foi acrescentado aqui, nesta página. Se nós formos para as outras, era um que não aparece nada. Isso é maravilhoso. Pronto, agora vamos ver a apresentação de figura, gráfico e tabela. Eu vou dar um enter aqui. Sempre que nós tivermos um título, antes e após dele é legal nós dar uma indentação. Ou não? Antes, vamos já só a indentação, só para deixar o nosso texto mais fácil de visualizar. Apresentação de figura, gráficos e tabelas. Então, outra coisa que as pessoas costumam colocar nos seus trabalhos, não quer dizer que todo trabalho vai ter
figura, vai ter uma citação, vai ter... Normalmente se encontra algum destes elementos, mas não precisa ter todos eles. Mas enfim. Outra coisa que normalmente as pessoas colocam são imagens, desenhos, gráficos, tabela, e assim sucessivamente. Alguma ilustração para exemplificar aquilo que está sendo abordado no documento. De acordo com a BNT, a fonte das ilustrações e tabelas devem conter um tamanho menor que 12. Então, observem uma coisa. Lembram que eu falei assim que se nós formos pesquisar pelas regras recentes da BNT, nós vamos encontrar tipos diferentes, exemplos diferentes de formatação. Então, algumas vezes pode ser que na capa esteja a fonte esteja em negrito e aí outra capa não esteja. Aí vocês podem se perguntar qual é a certa, qual é a errada, porque principalmente quando a gente não tem conhecimento, o que é normal, aí a gente fica se perguntando, e se tiver errado, se eu estiver fazendo errado, se for daquele jeito, aí às vezes a gente faz certo e nós vê diferente, a gente não vou fazer daquele jeito, porque aquele jeito pode estar certo, mas pode estar errado. Mas às vezes ambos estão corretos, tá? Porque ela flexibiliza mesmo. Então aqui vocês podem ver que fala o seguinte: ela deve conter fonte do tamanho menor que 12. Então pode ser 11 e pode ser 10. Eu vou adicionar 10 porque é para manter o padrão de 10, mas tem gente que gosta de colocar em 11 e vocês vão ver o porquê. Assim, a biblioteca recomenda um tamanho 10. Pronto, ela recomenda, mas como ela mesmo fala que tem que ser menor do que 11, ou menor do que 12, se quisesse colocar 11, podia. As ilustrações correspondem a desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas e outros. A identificação da ilustração deve conter na parte superior e a identificação da parte deve acontecer, espera ainda, a identificação da ilustração deve acontecer na parte superior e a identificação da fonte na parte inferior da imagem, conforme o exemplo a seguir. Estou mostrando para vocês agora. Vamos vir aqui, pesquisar pela imagem, vocês podem estar pesquisando aí pela imagem, tá? Qualquer que seja. Eu vou adicionar essa daqui. Vamos lá. Tá copiando ela. A imagenzinha não tá com qualidade boa, mas não tem problema. Vamos vir aqui. E vou aqui, ó, em adicionar imagem, colocar por cima. Ó, selecionei e vou dar um Ctrl V por cima mesmo, porque já apaga e já adicionei de uma vez só. Mas ficou muito grande, que bom, porque nós aproveitamos e revisamos como diminuir o tamanho da imagem. Então, vamos clicar aqui, esse ponto de nó, e arrastar para baixo. Ih, sumiu. Foi para onde? Vamos mover aqui para cima. Vocês vão ver que a imagem está aqui. Vamos colocar ela no centro. E agora, observem. Vou pegar esse texto aqui. Vou colocar ele tamanho 10. Vou alinhar ele também ao centro. E aqui ele vai identificar que é uma figura. Figura número 1. Vou estar colocando aqui em negrito. E aqui eu poderia estar colocando o título da figura. Então, eu vou colocar assim, sei lá, Centro de Infusão Digital. Vou colocar do mesmo jeito que tá ali. Pronto. O espaçamentozinho aqui também tem que ser simples. E aqui embaixo nós vamos adicionar como se fosse, aqui é como se fosse um título para descrever o que é essa imagem. Então, ó, é a primeira figura, é importante nós colocarmos isso, tá? A primeira figura, aí conforme fomos adicionando outras imagens ao nosso documento, nós colocamos figura 2, 3 e assim sucessivamente. E colocar aqui um texto que descreva o que é aquela imagem. Vamos vir aqui, vamos mais uma vez também deixar alinhado. O espaçamento, ó, alinhado, observe, porque é para manter a organização mesmo, sabe? Vamos vir aqui. Seleciona, vamos deixar o espaçamento simples para colar um pouco mais com a imagem. E aí vai ficar mais claro que, olha, isso aqui faz menção à imagem acima. Eu vou fazer assim e vou selecionar junto com a imagem, porque eu acho que não aplicou. Vai aplicar agora.
Pronto. Então, o que acontece? Se vocês simplesmente selecionou e viram que ao vir aqui não resolveu, então vocês podem estar selecionando o texto junto com a imagem, porque aí ele vai entender que esses dois blocozinhos aqui que vão ter que deixar o espaçamento simples, ou seja, bem estreitinho. Pronto. A fonte também, vamos colocar o tamanho 10. E vamos deixar aqui em negrito. E aí eu vou chamar uma observação novamente, porque quando vocês forem formatar os trabalhos e passarem a observar isso, vocês vão ver algumas diferenças e vão ficar se questionando. Vai ter alguns casos que aqui não vai estar em negrito. E aí, se for opcional, eu prefiro deixar, porque frisa, tipo, identifica que essa figura 1 chama a atenção. Lembrei do porquê de utilizar esse tipo de marcador. Algumas pessoas vão deixar também 11, porque dá a entender, geralmente o título ele é maior do que a legenda, né? Então as pessoas gostam de deixar assim. E fica o critério de vocês, tá? Uma vez que vocês aprendam as regras para saber o que podem fazer com elas. Vocês usam como achar melhor. Vou deixar aqui 11, só porque ficou mais bonito. Vamos agora adicionar uma tabela. Vamos vir aqui. Elas devem apresentar número em arábico, sequencial também, transcrito na parte superior. E aí tem que ter mais ou menos o seguinte, a tabela, neste caso está dizendo que tem que ser Arial, com negrito, só para identificar, tá vendo? Igual aconteceu aqui, por exemplo, deixamos negrito. E aí vai ter um texto para identificar o que é aquela tabela. Esse daqui é o texto da tabela que eu tinha copiado, colado, mas aí como eu baixo em formato TXT, pede toda a formatação, vai-se embora a tabela, vai-se embora tudo. Vamos ver aqui, fonte, 10, negrito, ok, vamos adicionar aqui. Coloquei esses textozinhos aqui só para nos guiar, mas fazendo a gente aprende mais. Vou vir aqui, inserir, vou inserir uma tabela de 2 colunas e, sei lá, 3 linhas. Eu quero uma tabela pequena. Vamos ver aqui, observação, vou colocar. Aí tem o tamanho do papel, não sei o que. Não vou estar me prolongando muito nessa parte. E a ideia mesmo é mostrar como aplicar a norma. Vocês já sabem como adicionar a tabela, como formatar a tabela, não é isso? Caso vocês ainda sintam dificuldade, vocês podem estar reassistindo às aulas. Vamos ver aqui o que tem de interessante. Não vou fazer igual eu fiz na outra aula, que eu fico copiando tudo isso e colando lá em cima. Observação, deveria ter outra coisa aqui. Sei lá, vou colocar aplicação, só para facilitar a minha vida. Tamanho do papel. Na verdade, isso aqui deveria ser aqui. Pronto. E esse daqui é item. Eu vou aqui. Eu disse que ia deixar de tudo que a gente tô arrumando agora. Margem superior, 3 centímetros. Eu vou estar apagando aqui. Não vou apagar esse quadro 1, normas e tudo mais, porque isso daqui vai servir para de legenda. Vamos estar descendo aqui. Está subindo. Item. Vamos ver aqui qual é o erro. Não tem acento. Vou selecionar aqui. Colocar no centro. Só para... Outra coisa, normalmente as fontes da nossa tabela ele também vem um tamanho menor. E o espaçamento, se eu não estou enganada, também é simples. Pronto. Agora vamos adicionar um texto aqui. Tabela 1.
E aí, vamos colocar no armazenamento. Pronto. Vou estar selecionando aqui, deixando tamanho 10. Aqui está dizendo que é Arial, sem negrito. Negrito. Vou selecionar o restante. E vou deixar... Esse eu não vou deixar centralizado, tá? Eu tenho a opção de deixar aqui ao lado. Eu acho que nesse caso fica até melhor. Vou estar vindo aqui, selecionando essa opção de quadro. Também vou estar selecionando, diminuindo o tamanho da fonte. Vindo aqui espaçamento entre linhas, deixar em simples. Tem até uma linha aqui, então eu vou estar deletando essa linha para ele ficar mais próximo à minha coluna. Pronto. Próximo tem mais agora. Deixa eu selecionar tudo aqui e vou colocar em simples. Vamos ver como é que se ajusta um pouco mais. Pronto. Aqui eu vou colocar tabela. Fonte, na verdade, ela é fonte. Fonte. O que é que eu tô fazendo na minha vida que eu não sei mais? Dá um Ctrl Z aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Atitude esperante, tabela 1 e fonte Arial. Ah, entendi. Vamos vir aqui. Vocês devem colocar sempre a fonte de onde vocês retiraram aquela imagem, aquela tabela, alguma coisa do tipo. No caso da imagem, vamos vir aqui em cima. Aqui já tem, né? Projeto, a fonte, o projeto da UFAL. Poderia ser autoria própria, se fosse uma imagem que vocês tivessem tirado. Se for uma tabela que vocês mesmos criaram, pode ser autoria própria, mas se foi baseado, foi pego em algum site, por exemplo, então vocês podem estar colocando aqui a fonte. Colocando negrito, dei um Ctrl B no atalho, por isso que eu não precisei vir até aqui. E eu vou colocar aqui que não é isso, não é essa fonte, mas eu vou estar colocando só para ficar exemplificado. Tá reduzindo aqui o tamanho da imagem, ok? Tudo certo. Voltar aqui em cima. E esse nome tabela, ele subiu. Vou dar um Enter aqui. Pronto. Então, já temos a descrição, né, do que é isso. Isso daqui é uma tabela. É uma tabela, é a primeira tabela do meu documento e uma descrição dela. Ah, ok. A descrição do tipo dessa ilustração, que é uma tabela, e o nome, né, que ela descreve. Normas ABNT. Aqui temos a fonte. A tabela de numeração progressiva, mas na verdade vocês podem estar pagando isso daqui é para a gente adicionar um sumário. Mas antes de adicionarmos o nosso sumário, vamos terminar de formatar esses itens, essas numerações. Vamos estar vindo aqui mais uma vez. Então, observem, a seção primária vai estar sempre em negrito, a seção secundária ela vai ser caixa alta, mas ela não vai estar em negrito, neste caso está certo. Esse aqui já preciso deixar em caixa alta. E a seção terciária, ela tem que ser caixa baixa, minúsculas, e tem que ser em negrito. Dá um Ctrl Z aqui, que eu baguei sem querer, desfazer o erro que eu fiz, e vamos estar corrigindo. Então, parte do trabalho de vocês na formatação de um documento vai ser isso também. Vocês, digamos assim, vocês vão estar digitando todo o documento de vocês. Tem aqueles que preferem já ir digitando, já ir formatando. E tem aqueles que preferem escrever tudo que tiver de escrever no documento. E, por fim, ir ver a formatação. E aí fica o critério de vocês. Mas, independentemente se vocês vão deixar para formatar tudo no final, ou se vocês vão formatando já enquanto estão escrevendo o documento, vai ser necessário vocês sempre voltar para revisar.
Porque às vezes quando estamos formatando, acabamos esquecendo de um detalhe, vamos deixando aquele detalhe para depois, porque se eu fizer agora pode ser que atrapalhe alguma ação que eu vou fazer em seguida. Então, vocês sempre vão estar formatando e vão voltar para verificar se está tudo certo. E aí, quando vocês voltarem, ver que não encontraram nada mais para acrescentar, quer dizer que o trabalho de vocês já está ok. Vamos estar voltando agora, desde o início. Vou estar clicando aqui nessa barrinha lá, vou estar arrastando. Então, temos isso daqui para dar um jeito. Logo mais. Lembrando que isso daqui é uma numeração progressiva, deixar no formato certo. Esse aqui também, seção primária, seção secundárias, ok? Ok. Essas seções terciárias, elas têm que estar em negrito. Por que é importante isso que eu estou fazendo aqui? Porque agora, quando eu for adicionar uma hierarquia de título, ela precisa já estar definida aqui a formatação dela. Vocês vão entender. Vamos vir aqui novamente. Mais uma vez. Esse texto deveria estar abaixo, inclusive, mas vamos deixar assim, só para exemplificar os nossos passos. Aos poucos nós vamos cuidando do restante. Observe que isso aqui, como a hierarquia secundária, deveria ter em caixa alta. Eu poderia apagar, ou posso vir aqui e formatar texto, seleciono, voltando aqui por cima o cursor, venho para cá em uso de maiúsculas, minúsculas e vou estar clicando aqui em letras maiúsculas. Pronto. Vou deixar sem estar em negrito. Apresentação de figura, gráfico, em tabela, tá certo? Vou selecionar. Eu vou adicionar uma cor cinza aqui, só para quando a gente for visualizar o documento final, ter uma imagem, uma corzinha de fundo. Inclusive ficou muito ruim. Vamos voltar aqui. Eu vou adicionar esse cinza claro. E também quero aproveitar a cor da minha borda. Quero deixar aqui bem suave. Vai ser toda a minha tabela. Vocês não precisam estar fazendo isso, tá? Mas se vocês quiserem, é bom porque já revisa a formatação de tabela. Não selecionou tudo? Vamos ver se vai. Vou clicar aqui em mais, cor da borda, e tá clicando nessa opçãozinha aqui, um cinza bem clarinho. Agora foi. Aqui já está certo. Numeração. Pronto. Aqui era para estar em caixa alta também. Vamos lembrando sempre de... Ui, né? Aqui que eu quero fazer não. Formatar. Texto. E uso de maiúsculas, minúsculas, letras maiúsculas. Pronto. E resultados e conclusões. Faz parte das seções principais. Temos que colocar em negrito. Isso é muito importante. Vamos vir aqui ver se tem mais. Temos. Pronto. Ó, essa janela está aberta. Se vocês quiserem tirar daqui, vocês podem, essa janelinha aqui, ó, vocês podem estar clicando em mais, porque retira. Feito isto, vamos estar adicionando agora a hierarquia de títulos, para então nós estar podendo adicionar um sumário. Vamos vir aqui, abrir estrutura de tópicos de documento, e vocês vão ver que não está definido nenhuma estrutura de tópico, então não tem como adicionar um sumário assim. Vamos só voltando aqui ao início. Em introdução, vou estar selecionando.
Vou vir aqui em texto normal. E qual é a hierarquia deles? O próprio número, ele já me indica que faz parte da seção principal, ou seja, título 1. Não vou aplicar essa formatação que está aqui, porque senão vai desconfigurar a nossa formatação seguindo as normas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, aí vou selecionar usar essa formatação em título 1, a formatação que eu apliquei. Pronto, vocês viram que já foi adicionada uma hierarquia aqui. E assim vamos reproduzir nos próximos. Vamos estar selecionando aqui. Novamente, texto normal. Aí agora, observem que até o tamanho da fonte mudou. Por quê? Porque agora está configurado para o tamanho da fonte que eu tinha definido. Então, agora, não preciso mais clicar em usar a formatação. Porque eu já apliquei e ela já está ativada. Agora, só basta eu clicar aqui. Pronto. O objetivo geral e o objetivo específico são subseções da seção objetivo. Então, a hierarquia vai mudar, não vai ser a hierarquia de título 1, vai ser de título 2. Vejam que a formatação que está aqui não é a minha, então o que eu vou fazer? Vou usar essa formatação em título 2. Ó, viram que teve aqui um recuo, ela entrou como se indicasse, olha, eu estou dentro desse bloco de objetivos. Vamos fazer o mesmo para essa parte. Vamos vir aqui novamente em texto. Vamos agora, só precisamos clicar em cima do título 2 e ele já entende o que é para fazer. E agora é só repetição. Onde ficar repetindo assim é porque vocês vão pegando até a prática, vão aprendendo mais. Só uma vez, às vezes não é o suficiente, então se nós repetir 3, 4, 5, ajuda a memorizar mais rápido. Novamente vamos vir em texto. Que nível de seção é esse? Vou clicar fora. Ó, é nível 1, aqui está o número 3. Mas observe que não tem nenhum ponto aqui para indicar que ele tem, né? Que ele faz parte de um subnível de alguma outra coisa. Não. Se ele tiver só o número sem ponto nenhum, então ele é de seção número 1, principal, tá? Então vamos vir aqui em título, vamos clicar em cima. E observe que ele não está alinhado com esses pontos aqui, esses subtítulos. Ele está mais para fora. Isso significa que a hierarquia dele é superior a esta já aqui. Tanto que não está no mesmo nível. Vamos estar vindo aqui. Vamos aplicar em metodologia. Hierarquia nível 1. Citações nível 2. Vamos aqui em texto, título 2. Em citação direta breve, deixa eu corrigir aqui, por sua vez é um nível 3. Então, vou vir aqui, não vou aplicar esse, eu vou usar a minha própria formatação. Feito isso, observe, temos 3 níveis diferentes. Temos o nível 1, que está mais próximo aqui na esquerda, nível 2, que está mais indentado, e o nível 3, que está mais indentado ainda. Vamos ver aqui. Vou estar adicionando esse aqui também. Em título 3, observe que ficou alinhado igual no tópico de cima, já que eles estão nos mesmos níveis. Ó, no caso do texto de vocês, se tiverem assim, tem um tópico seguido de um texto, dê um Enter, que é para o comando de tópico, estrutura de tópico, ser aplicado apenas ao tópico em si, e não ao texto também. Vamos vir aqui e aplicar título 3. Notas, por sua vez, título 2. Observem que ele vai igualar-se às citações. Vou vir aqui. Ok. Pronto. Aos poucos, o nosso documento ele já vai tendo uma estrutura definida. Novamente, vou selecionar aqui. Vim aqui. Título 2.
mover o mouse, puxar aqui a barrinha para baixo. Vamos acabando. Preciso fazer isso com vocês. Vocês fixarem. Aqui. Texto, hierarquia nível 2. E aqui também, hierarquia nível 2. Conclusões e resultados. Tentem adivinhar aí que hierarquia é. Ela é uma seção primária, observe, não tem nenhum ponto após esse número 5. Se ela é seção primária, vamos adicionar na estrutura de tópico com o título 1. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem sim. Conclusões e perspectivas. Também vai ser título 1. E pronto. Observem que antes não tínhamos nenhuma estrutura de tópico definida e agora nós já temos essas aqui. Olhem isso. Que interessante. Essa estrutura que vai definir o nosso sumário. Vamos estar adicionando. O sumário, ele fica antes da introdução, mas eu vou estar adicionando ele aqui embaixo. O que vocês acham? Não, eu vou adicionar em cima mesmo. Vamos vir aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho um sumário. Logo na frente de sumário, que eu vou fazer uma quebra de página, que é para a introdução e para a próxima página. Observe o que aconteceu aqui. Lembrando que também, outra norma é que a cada início de sessão, ele tem que começar em uma folha própria. Então, por exemplo, essa introdução está ok, mas esses objetivos que ele começou numa folha própria, aqui no início de uma folha, mas esses objetivos eles não deveriam estar aqui. Esse objetivo deveria estar em uma outra página. Então, vamos dar Ctrl Enter para pular. Olha que maravilha o quanto que isso economiza tempo. Do contrário, estaríamos apertando Enter, Enter. Referencial teórico também é outra seção. Vamos clicar Ctrl Enter. E vejam o nosso documento criando forma. Novamente, essas metodologias. E se vocês observarem, ó, estou em metodologia agora. Vou sair dela e vou para a próxima seção. Observe que conforme eu estou percorrendo aqui os meus tópicos, aqui ao lado, ele vai aparecendo esse pauzinho aqui, indicando em que tópico eu estou percorrendo nesse exato momento. Observem só, eu vou mover aqui essa barrinha e vocês observam aqui, à medida que eu estou movendo. Olha que maravilha, o que está acontecendo. Olha, vim para notas, só que ele está um pouco atrasadinho, mas cliquei em notas e aí ele me diz, ó, você está em notas. Vamos vir aqui. Notas já está no metodologia. Notas já está no começo de sessão. Deixa eu dar um Ctrl Enter para ver se ele realmente pula. Vou ver aqui para ver o que aconteceu quando eu digitei Ctrl Enter, mostrar caracteres não imprimíveis. Ele considerou uma quebra de página. Pronto. Então, ele não foi para outra seção, outra folha em branco, porque ele já estava numa folha em branco, mas ele não estava considerando como quebra de página. E sim, estava na outra folha mesmo, porque não tinha espaço. Vamos vir aqui, vou ocultar. Para ficar o visual mais limpo. Vamos percorrer mais uma vez o documento. E observe, conforme eu percorro aqui, aqui começa a se mover também. Um atalho seria simplesmente nós clicarmos aqui, ó. Nós já vinculamos esses tópicos aqui com as minhas estruturas, então nós podemos percorrer esse documento, em vez de ficarmos movendo aqui, imagina um documento, sei lá, com 50 páginas,
TCC da vida, nós poderíamos estar movendo aqui, ó, indo para onde nós queremos. Então, eu quero ir para o tópico 5, vou clicar aqui, ele me redimensiona. Aqui o cursor do mouse já está antes do 5, vou dar uma quebra de página. E agora eu quero ir para o próximo tópico, que é conclusões. O cursor já está aqui, Ctrl, Enter e a quebra de página. Observem. Agora eu quero voltar lá para o início, a introdução. Então, eu vou subir clicando aqui. Então, isso economiza meu tempo. Do contrário, eu estaria arrastando aqui, ó, toda essa barrinha. Mas aí eu clico aqui e ele já me leva diretamente para onde eu quero. Vou estar movendo um pouco mais para cima, porque o sumário, ele vem antes da introdução. Ele é um elemento pré-textual, então ele vai ficar aqui em cima. Eu vou estar adicionando, eu vou colocar ele aqui, não só o sumário, tá? Isso vai ajudar, vocês vão entender o porquê de eu estar fazendo isso. Eu vou colocar cada um desses tópicos em uma folha diferente. Então, como é que eu vou fazer? Ctrl Enter antes do folha de roxo, adicionar um novo tópico. Em folha de aprovação, Ctrl Enter também. Resumo, a mesma coisa. Abstract. Eu sei que para quem está começando a conhecer a ferramenta agora, possa ser que esteja sendo muita coisa e no primeiro momento acaba sendo mesmo, mas não se preocupe que com o tempo, com a prática, vocês vão se acostumar. É igual quando vocês estão aprendendo a andar de moto, sabe? Ou de bicicleta. No início a gente pensa, eu tenho que subir e tenho que tentar ficar reta e tenho que pedalar assim, tentar se equilibrar na bicicleta. A gente pensa no que deve ser feito. Mas aí, quando a gente pega o costume, nós vamos fazendo automaticamente. E isso é com qualquer habilidade. Desde aprender a andar de bicicleta, de moto, ou utilizar alguma outra ferramenta, tá? No começo, realmente é difícil, nós temos que pensar em tudo que tem que fazer ao mesmo tempo, é muita coisa, a gente às vezes não se lembra, mas com a prática é como andar de bicicleta. Vamos lá, sumário, dá um Ctrl Enter aqui, pronto. E saibam que é um curso básico, mas essas técnicas que vocês estão aprendendo aqui para poder formatar o documento na BNT e esses atalhos, isso, tudo que vocês estão aprendendo aqui, passa do nível básico, tá? Então, se vocês chegaram até aqui, estão com dificuldade, não tem problema. Vocês podem estar assistindo as videoaulas de novo, vocês podem estar tentando, é o começo, no começo nós sentimos dificuldade mesmo, é normal. Mas se você chegou até aqui, você, eu tô entendendo, tô indo, tô conseguindo fazer, eu tinha uma noção, mas agora eu tô conseguindo ter muito mais, eu tô conseguindo aplicar, ver sentido nas coisas, sabe que você já tá indo pro nível intermediário. Então, parabéns. Vamos ver aqui, abstract e o sumário. Observe que agora cada tópico meu já está na sua devida página. Por que eu fiz isso? Vou dar um Enter aqui e agora sim, finalmente eu posso adicionar o meu sumário. Eu já tenho a minha estrutura de tópicos, eu posso estar adicionando. Eu poderia adicionar lá no final da página para seguir a sequência do conteúdo, já estava ali o último tópico que nós tínhamos visto e o próximo sumário, então eu colocava lá mesmo. Podia, mas como nós estamos aprendendo aqui as normas da BNT, a aprender sobre os elementos textuais, os pré, os textos, os pós, então eu decidi colocar na sequência já para vocês verem como é que é um trabalho acadêmico, como é que é um trabalho que tem que estar nas normas da BNT, que tem que estar submetido, que tem que estar numa sequência lógica condizente, sabe? É aquilo que eu expliquei na primeira aula deste módulo, que antes os trabalhos eles eram formatados assim, da forma que o autor bem queria as normas, e isso acabava por não ter uma certa padronização, por ser os trabalhos heterogêneos, bem diferentes entre si, então ficava difícil para conseguir ler e fazer pesquisas científicas. As normas ela veio para isso, sabe? Para estipular uma regra, uma certa sequência. Então, primeiro deve vir isso, em seguida deve vir isso. Olha, isso é obrigatório, não pode faltar. Isso já é opcional, vai muito da sua banca que você vai submeter, vai muito se você quer também ou não. Enfim, ela tem aquilo que pode e aquilo que não pode, e aquilo que deve. Então, observem bem que vocês já estão formatando um documento
para submissão de TCC. Olha só, vamos voltar aqui no meu sumário. O sumário está aqui em cima. Não aparece a minha estrutura de tópicos porque eu não defini ele. Agora vamos em inserir. Vamos mover aqui essa barrinha para baixo. Sumário. Eu vou selecionar essa opção aqui. Vocês podem selecionar qualquer um. Vou selecionar essa pontilhada. Acho mais bonito. Vejam a mágica acontecendo. Inclusive aqui deu uma coisa errada, mas ignorem. Daqui a pouco nós corrigimos. Vejam. Nós temos um sumário. Lembra que eu falei das paginação logo no início da aula, que a gente começa a falar sobre os elementos textuais do nosso documento, que eu falo da importância da numeração, ele vai identificar o nível dos nossos tópicos, se é nível primário, se é nível secundário, terciário. Olha isso aqui. Isso aqui é a numeração. É esses números que nós colocamos antes de cada tópico. Olha que lindo. Vamos resolver esse problema aqui? É bom quando surge problema assim, porque assim a gente consegue corrigir na hora e não ter mais problema. E caso venha aparecer novamente, a gente já sabe como resolver. Vamos estar vendo aqui. Deixa eu ver qual é o ponto. A citação direta breve. Eu vou clicar aqui em cima para eu ir até ele. Ele está considerando o texto como se fosse um link também, né? Um tópico. Se eu não me engano, vamos ver aqui, vamos selecionar. Olha, observe o quê? Que esse texto, ele tá aqui, ó, título 3. Ele tem um estilo, ele tá definido como hierarquia. Então, vamos estar tirando isso. Vamos ver aqui. Ó, se selecionarmos esse texto, ou se não, só basta deixar o cursor descansando aqui. Ó, o texto normal. Já aqui, mostra que o texto está em título 3. Vamos estar selecionando, vindo aqui e vamos colocar, ó, texto normal. Observe que agora ele não tem mais um título 3, ele perdeu um pouco da formatação, vamos voltar para o tamanho 12. Agora vamos lá no início ver se resolveu esse nosso problema. Vamos vir aqui, selecionar aqui. Vamos ver se ele saiu da nossa estrutura de tópicos. Vou vir para a introdução, é o mais perto que eu tenho no sumário. Mover aqui. Olha, até o momento parece que não aconteceu nada, mas lembre-se, quando vocês fizerem alguma alteração no documento de vocês, de sempre, e o sumário já estiver construído, lembrem de atualizar o sumário, tá? Ó, atualizar sumário, vocês selecionam ele. Deixa eu vir aqui de novo, ó, seleciona, clica nele e vai abrir, ó. Observe que ele vai ser selecionado porque vai aparecer umas bordinhas, né? E uma janelinha aqui. Aí nessa janelinha vocês podem vir e atualizar o sumário. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que maravilha! Sumiu o texto. Ou seja, conseguimos desvincular aquele texto das nossas estruturas de tópicos. Caso aconteça isso com vocês, vocês já sabem como resolver. Vamos ver qual é o nosso próximo tópico. Eu acredito que seja numeração de páginas. Olha que maravilha! Que fizemos até aqui. Já atualizamos o sumário. Não, o número de páginas de ABNT. A gente já adicionou o sumário e agora a gente vai vir para cá. As folhas de trabalho, elas devem ser contadas de forma sequencial, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, a partir da folha de rosto, que é a folha de número 1. Contudo, a numeração deve ser inserida apenas a partir da primeira folha da parte textual do trabalho, ou seja, apenas na introdução. Vou explicar daqui a pouco para vocês. A numeração deve ser em algarismos arábicos e no canto superior direito da folha a 2 centímetros da margem superior. Vou mostrar para vocês mais ou menos o que é aqui. Vamos vir aqui, deixa eu ver se eu tô com... Aqui, é aqui, essa parte aqui. Vou explicar para vocês. O que essa regra, essa parte quer dizer? Quando nós formos adicionar números às páginas do nosso documento, temos que seguir uma regra também. Observem só, voltando
aquela parte da estrutura do nosso documento, que é dividida em 3 partes, é dividido entre os elementos pré-textuais. Deixa eu fechar aqui essa parte. Pré-textuais que vão anteceder o nosso documento, aquilo que de fato a gente vai começar a descrever sobre. Temos os elementos textuais, que é o nosso documento em si, onde a gente vai falar, né, fazer a introdução, desenvolvimento, conclusão. Temos os elementos pré-textuais que vamos aprender ainda. Mas, enfim, o que a regra fala sobre numerar páginas? Que tem que ser sequencial, ou seja, 1, 2, 3, 4. Não dá para ser 2, 4, 6, 8. E ela só vai ser contada a partir da folha de rosto, que no caso é o que a gente tem aqui, né? A capa, ela não entra na contagem. Você não vai colocar o número 1 na capa. Imagine um livro, por exemplo. Vocês vão ver logo na capa a numeração daquele livro. Vocês vão ver nas folhas seguintes. Mas logo na capa não tem. E nem começa a contar a partir da capa. Começa a contar a partir da folha de dentro. É o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos adicionar numerações. Só que não vamos contar a capa. Então, se o nosso documento tiver, por exemplo, 7 folhas, ela vai só 7 páginas, ele na verdade só vai contar 6 delas, porque a capa não conta. Entenderam até aqui? Outra coisa é, embora ele comece a contar da folha de rosto, o número só vai aparecer na introdução, que é quando de fato começa o nosso texto, nosso elemento textual. Eu vou mostrar para vocês na prática e aí vocês vão conseguir entender melhor. Mas é importante primeiro explicar como é que é o processo. Vamos fazer o seguinte. Subir na introdução. Vamos ver quantas páginas tem. Ó, nosso documento tem 14 páginas. No momento nós estamos na página 7 de 14 que temos. O nosso documento, ele não vai contar a primeira parte, que é a capa, então ele só vai contar 13, certo? Porém, só vai aparecer mesmo a contagem a partir da introdução. Então, vamos voltar aqui. Olha só vai começar a contar daqui. Então, essa página aqui seria mais ou menos o equivalente a quanto? Vamos ver aqui, 7, seria a página 7, mas como não vai contar a capa, vai ficar sendo a página 6. Então, todas as páginas antes desta, elas não vão ter numeração, mas elas vão estar sendo contadas. Chegou aqui, vai ser 6, porque a capa desconsidera, não existe capa nessa numeração aqui. Agora, deixa eu voltar um pouco para cima, porque eu achei que está muito... Voltei demais, vou dar um Ctrl Enter para quebrar a página. Estava muito embaixo. Pronto. O que vamos fazer aqui é o seguinte. Lembre-se, não precisa ter uma quebra de página, precisa ter outra coisa. É uma técnica, um novo recurso que nós vamos aprender agora. Observem. Eu vou mostrar aqui, vamos ver, e mostrar caracteres não imprimíveis. Isso nos ajuda muito. O que temos aqui? Uma quebra de página. O que significa? Significa que o conteúdo ela está em outra página, tá? Então, simples aqui, ó. Observe que aqui embaixo também está dizendo que há uma quebra de página, porque o conteúdo foi para uma nova página. Esse aqui vocês já têm uma noção do que significa. Para nós conseguir fazer o que queremos, nós precisamos inserir outro recurso. Vamos vir aqui em inserir. E nós vamos inserir uma quebra, olhem só que uma quebra de seção. Vamos ver o que vai acontecer se nós clicar aqui. Ó, essa quebra de página que nós usamos, Ctrl Enter sempre. Por isso que é bom aprendermos teclas de atalho, porque do contrário, toda vez que quisermos dar um Ctrl Enter, nós teríamos que vir aqui, inserir, vir aqui em quebra de página, e o Ctrl Enter já agiliza muito, principalmente se nós estivermos precisando fazer isso muitas vezes, igual a gente acabamos de fazer, para aqueles tópicos lá. Vamos vir aqui, quebra de página, pelo jeito não tem atalho, então o jeito é vir aqui, ainda bem que nós usamos pouco. Quebra de seção. Vou clicar, olha o que vai acontecer. Vamos voltar aqui em cima, para ver o que aconteceu. Olha só, aqui, os elementos invisíveis que a gente não consegue ver, mas está ativado lá a opção, a gente consegue, ó, além da quebra de página, nós tivemos uma quebra de seção. Então, nós podemos tratar todas as páginas, todo o conteúdo que tiver daqui para frente, dessa quebra para frente, nós podemos manipular de uma maneira diferente, sem atingir tanto o que vem atrás. Vamos ver na prática aqui.
Acredito que esse conhecimento vai servir, inclusive, para pessoas que usam há muito tempo a ferramenta do Google Docs, mas esses recursos assim, realmente, nós às vezes só aprende quando de fato precisa para um caso de TCC. Do contrário, a gente usa a vida toda e não aprende, mas agora vocês estão tendo a oportunidade. Então, vamos lá. Vou clicar aqui para ativar o cabeçalho. Lembre que a numeração tem que ficar num cabeçalho, na parte superior. Eu vou aqui vincular a seção anterior, eu vou desmarcar essa opção. Eu não quero que esteja vinculado com a seção anterior. Desmarquei. Agora, eu vou vir aqui em opções. E vou aqui, ó, números de página. É isso que a gente quer colocar, não é? Então, a gente vai vir aqui. Aí, o que que acontece? Iniciar em. Eu vou colocar iniciar em número 1, só para nós vermos o que vai acontecer. Olha só. Aplicar. Iniciou o número 1. Observem. Só que ele iniciou nesse lado aqui. Nós não queremos desse lado. A regra diz que tem que ser um lado direito. Ok. Então, observe o seguinte. Se nós não tivéssemos adicionado uma quebra de seção e desvinculado isso daqui, quando nós colocarmos para começar a contar a página, ela iria começar lá do início e não daqui onde estamos agora. Mas nós não queremos isso. Ó, essa seção aqui, ela é para ser contada como se fosse o quê? Ela é a sétima, mas temos 6 páginas antes delas. Tirando a capa que não conta, nós temos 5 páginas que devem ser consideradas na numeração. Elas só não devem aparecer. Então, vamos voltar aqui em opções. Aí a gente vai usando pouca lógica e com o tempo vocês vão entender como é que funciona. Números de página. Olha, então aqui nós não vamos iniciar no 1, porque essa não é a primeira página. Esta é a 7ª página, mas uma não conta. Então, essa daqui vai ficar sendo qual página? Página 6. Vamos colocar aqui e vamos aplicar. Olha, observem que agora temos a página 6. Vamos ver o que aconteceu nas páginas adiante. Página 7, página 8, página 9 e assim sucessivamente. Vamos ver o que aconteceu antes daquela página. Olha, não apareceu nada, porque eu desvinculei. Se eu desvinculei, quando eu aplicar uma numeração àquela página, vai ser aplicada apenas a ela e as páginas seguintes. As que estão antes não vai ser aplicado nada. Olha que maravilha isso. Pronto, vou estar clicando aqui fora. E nós acabamos de adicionar numeração às nossas páginas. Vou vir aqui, tirar essa opção aqui de ver os caracteres não imprimíveis. Esse foi o último tópico. Vamos vir aqui. Olha que maravilha isso. Vamos visualizar como é que ficou o nosso documento? Vamos estar clicando aqui. Eu vou reduzir essa parte aqui, para ficar mais largo um pouco. Vou vir aqui, modo de exibição, visualizar. Vamos dar uma olhada no que conseguimos fazer até então. 14 páginas. Vamos seguir aqui. A capa ficou em branco porque a intenção aqui é meramente ilustrativa, tá? Era para fingir que tem uma capa para nós conseguir fazer sentido o que nós iríamos fazer, que é aplicar a numeração das páginas. A folha de rosto, inclusive foram tópicos que nós já trabalhamos. A folha de aprovação, o resumo, o abstract, o sumário. Inclusive, nós temos que atualizar esse sumário de novo. Por isso que é bom nós sempre darmos uma olhada no nosso documento para ver se não tem alguma coisa que nós deixamos passar. Por que temos que atualizar? Nós criamos o sumário. Inicialmente, ele realmente, a introdução estava na página 7. Mas, depois que nós aplicamos as normas da numeração, que inclusive eu recomendo vocês aplicarem sempre por último, justamente por esses detalhes. Depois que nós aplicamos as normas de numeração, nós excluímos a capa. Então, a página da introdução não ficou mais sendo a 7, ela ficou sendo a 6. Então, aqui está desatualizado no sumário, mas você já sabe como atualizar e eu vou estar lembrando vocês daqui a pouco. Vamos ver se tem mais alguma coisa que nós temos que fazer. Introdução, está na sua página.
objetivos, referencial teórico, as metodologias. Aí deveriam ser tópicos referentes à metodologia, mas vocês já entenderam que o intuito aqui era meramente explicativo. Olha só o que fizemos. Claro que ainda teria outras coisas que nós deveríamos estar ajustando, mas nesse primeiro momento, nesse momento agora, o conhecimento que vocês já têm já está ótimo. E assim, vocês já têm insumos para que possam estar depois pesquisando por conta própria outras regras que se aplicam a estas situações, a esses tipos de documento, e vocês estarem aplicando elas. Lembrando que o uso das normas é vocês, ao seguir uma regra, vocês não vão utilizar como se vocês fossem aprender um novo recurso da ferramenta ou nova funcionalidade, não. Vocês vão praticar o que já sabem, só que vocês vão aplicar na norma de acordo com o que elas ditam. Vamos ver aqui. Bem, por enquanto ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos aprender a formatar nossos elementos pós-textuais, que o único obrigatório é a referência. E aí, junto com essa aula, eu vou explicar outra coisa bacana para vocês e até lá!